Saudações a todos, esse é o Tá na Bíblia e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre 6 dicas fundamentais para se preparar um sermão. Então, vem comigo. Quais são as etapas que você precisa passar para preparar um sermão que faça sentido? Então vamos lá. Primeira dica: receba uma revelação. O que seria receber uma revelação? A revelação é a mensagem que o Espírito Santo te dá em um determinado momento e que te salta aos olhos, que te mexe o coração e faz você entender uma revelação específica de Deus. Por exemplo, você está lendo a Bíblia e de repente você lê um texto e aquele texto ele fala com você, te traz uma mensagem, te traz uma revelação, te traz algo especial. Então, a primeira coisa que você precisa ter para preparar um sermão é a revelação. Então, é importante você orar antes de querer preparar uma mensagem, é importante você ler a Bíblia, porque em determinado momento, em algum instante, o Senhor vai revelar algo para você através, principalmente, da palavra. Pode ser que o Senhor fale com você através de um louvor, pode ser que o Senhor fale através de uma pregação da palavra, mas normalmente a palavra ela é o caminho mais correto, é o caminho mais comum aonde o Senhor revela uma mensagem. Então, a partir do momento que eu recebo a revelação da mensagem, eu preciso ir para a segunda etapa, que é entender a mensagem. Então, o Espírito Santo foi e mostrou um versículo. Vamos dar um exemplo do último vídeo que eu fiz, que eu postei para vocês. E o vídeo falava sobre lavar as mãos. O título do vídeo era Não Lave as Suas Mãos. O que me chamou a atenção naquele versículo é um momento, eu estava lendo a palavra, e aquela passagem que fala que Pilatos deu uma ordem para que ele trouxesse uma bacia com água. Então foi essa a mensagem, essa foi a revelação. Porque na hora que eu vi que Pilatos deu essa ordem, no meu coração eu entendi que a ordem que Pilatos deveria ter tomado era a ordem de liberarem Jesus, não de trazer água para lavar as mãos. Então eu recebi a revelação. O que eu vou fazer? Eu fui entender a mensagem. Então eu comecei a entender o que aquele texto ele tinha para que eu pudesse preparar. E qual que era a mensagem? A mensagem poderia ser: dê uma ordem correta, direcione a sua ordem de uma maneira correta, mas a mensagem que Deus me deu foi essa: não lave as suas mãos. Porque a ordem foi para que trouxesse a bacia para que ele lavasse as mãos. Então, eu preciso entender qual a mensagem que eu vou transmitir para a igreja, para o povo. A partir do momento que eu entendi a mensagem, eu vou transmitir o quê? Que não devemos lavar as mãos. Então, eu preciso agora ir para a terceira etapa, que seria entender o texto e o contexto, para que eu entenda, eu compreenda se aquilo que eu vou ministrar faz parte do contexto da mensagem, do texto que eu vou estar lendo. Muito cuidado com essa etapa da preparação do sermão, porque muitas pessoas preparam uma mensagem dentro de um versículo que está completamente fora do contexto da mensagem. Então a pessoa que recebe aquela mensagem, ela não se identifica e ela não compreende, porque a mensagem que ela está trazendo está fora do contexto. Então aí você vai partir para o momento de ler aquele texto, aquele capítulo, talvez alguns capítulos antes, talvez alguns capítulos depois, mas é importante que você entenda o contexto da história para que você consiga montar uma mensagem que seja assertiva. Preparei a mensagem, recebi a revelação, entendi a mensagem, li o texto e contexto, agora eu vou criar um mapa dessa mensagem. O que seria esse mapa da mensagem? Seriam aqueles versículos que vão basear a pregação, o sermão que eu vou fazer. Então, se eu vou falar sobre não lavar as mãos, eu preciso de alguns versículos para basear isso. Por exemplo, essa mensagem ela ficou presa, ficou dentro de um texto só.
Mas aquelas mensagens que nós vamos pregar, nós precisamos trazer alguns outros textos, nós vamos citar outros textos. Então você vai montar esse mapa. Se é dentro daquele texto, você vai montar um mapa de como vai ser exposta essa mensagem para a igreja. Então você vai montar um mapa. Eu vou falar sobre esse versículo, depois eu vou falar sobre esse, e você vai marcando, separe esses versículos, escreve eles em uma folha, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, marque esses versículos que você sentiu no coração que devem fazer parte do seu sermão, ok? Então, preparei o meu mapa. Agora eu preciso, então, entender as transições da mensagem. O que seria isso? Eu vou começar a falar sobre esse tema e vou falar isso e aquilo. E aqui eu vou usar esse gancho e vou entrar nesse outro texto. Entenda uma coisa, que nós não podemos simplesmente pegar textos fora de contextos, textos lançados ao ar e ir jogando no meio da mensagem. Isso não faz sentido. As pessoas precisam compreender e a mensagem ela precisa fluir. Então eu preciso ter uma transição de um tema para outro. Eu não posso simplesmente lançar um versículo e depois lançar um outro versículo que não faz parte do texto e contexto. E ainda que faça parte do texto e contexto, eu preciso que esses versículos se encaixem um no outro. Então eu vou olhar os versículos que eu tenho e vou entender a transição de um versículo para o outro. O que eu vou falar nesse versículo e daqui para esse versículo, qual vai ser a deixa para que eu entre nesse outro versículo? A mensagem precisa ter uma fluidez que seja agradável. E por fim, o sexto, mentalize o sermão, mentalize a mensagem que você vai pregar. É importante que você se prepare para pregar essa mensagem, principalmente se você está começando a pregar. É importante nessas situações, talvez até você parar na frente do espelho e ver como é que você está falando, a maneira que você se porta diante da mensagem, diante das pessoas, para que você consiga pregar. Eu lembro que quando eu iniciei as primeiras mensagens que eu preguei, eu parava na frente do espelho e eu, com texto e contexto, com a mensagem ali, eu ia falando e entendendo a fluidez. Então, dentro disso, às vezes nós encontramos versículos que não fazem sentido estar ali. Quando você começa então a mentalizar a mensagem, você começa talvez até expor essa mensagem, fazer um treino dessa mensagem, você vai perceber o tempo que essa mensagem vai durar aproximadamente, você vai ter uma noção de quanto tempo, para que a mensagem não fique nem muito grande, nem muito pequena, mas que a mensagem esteja dentro do tempo programado. Você vai entender que alguns versículos, às vezes, embora sejam bonitos, mas eles não se encaixam no contexto. E você vai compreender que algumas outras menções devem ser feitas para basear essa mensagem que você está pregando. Essas 6 dicas vão te ajudar a preparar um sermão que tenha fluidez, que a igreja receba, que a igreja compreenda, que chame a atenção da igreja, que faça com que a igreja pare para te ouvir. Então, receba a revelação, a mensagem, o versículo, então leia a palavra de Deus, é indispensável a leitura, é através da leitura que você vai compreender. Não te aconselho ir para a internet e ouvir outras pregações e tentar pregar igual, porque o que Deus deu para uma pessoa foi para ela, e o que Deus tem para você é para você. Embora uma mensagem pode ser extraordinária na boca de um pregador, na sua boca, por melhor que você faça e execute, não vai ter a inspiração que o Espírito Santo teve, porque o Espírito Santo ele vai inspirar cada um no seu momento. Então busque a inspiração, a revelação, a mensagem, entenda qual é a mensagem que você vai transmitir, o que eu vou transmitir para a igreja. Eu vou transmitir para a igreja que ela não deve lavar a mão, ela não deve simplesmente dizer, não tenho nada a ver com isso. Essa era a visão da mensagem. Terceiro, eu preciso entender o texto e contexto para que eu saiba que aquilo que eu estou ministrando faz parte da mensagem, faz parte do que eu estou falando e que eu não estou falando bobagem, ok?
Quarto, eu devo criar um mapa dos versículos, eu devo separar os versículos, os textos, os capítulos, os livros que eu vou usar para basear o meu sermão. Preparei? Vou para o quinto, que é entender as transições. Como eu passo de um verso, de um capítulo, de um texto para o outro, para que isso seja fluido, para que isso seja agradável. E por fim, eu devo mentalizar essa mensagem, eu devo talvez até ensaiar essa mensagem. Depois, com o tempo, você não vai precisar mais ter um ensaio da mensagem, você vai automaticamente entender o tamanho, quando a mensagem está boa, quando ela está grande, quando ela está pequena, você vai entender como essa mensagem vai funcionar. Mas é importante você mentalizar, a fim de que essa mensagem que você vai pregar, ela não te deixe na mão, não saia da sua mente. Principalmente no começo, porque no começo nós temos um problema, o nervosismo de estar na frente da igreja muitas vezes pode te prejudicar, fazer esquecer algum versículo, fazer esquecer algum texto e você se perder. E uma sétima dica que eu dou aí para você, você que está começando, anote num papel, no celular, no tablet, no computador, não sei, mas tenha o seu rascunho ali com o seu mapa da mensagem e ali os tópicos referente ao que você vai falar, que a partir disso, na hora que você lê o tópico, você já sabe o que vai dizer e aí você vai conseguir transmitir aquilo para a igreja e a igreja vai receber de uma maneira agradável e que vai produzir um bom resultado. Gostou das dicas? Então se inscreve, clica no sininho de notificação e nos acompanhe. Deus te abençoe.